Vou usar um segundo software de gravação, tá, para a gente ter um backup. Eu vou usar também, pessoal, um microfone para melhorar a qualidade do áudio da aula, né, que vai para o YouTube. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser fazer qualquer intervenção, fica à vontade. Só escreve um chatzinho para mim pedindo atenção, que eu vou deixar o cantinho da tela liberado para ver o chat. Aí eu tiro o microfone, o conector do microfone do computador e a gente conversa. Tá? E as dúvidas, eu até prefiro que a gente converse, né, para esclarecer, porque dá mais fluência. Tá? Hoje a gente vai dar sequência ao material que nós começamos na semana passada, né, constituinte do primeiro módulo da disciplina, que trata dos servosistemas, ou os sistemas mecatrônicos para controle ou para movimentação de corpos no espaço de maneira controlada. Então a gente vai aprender, né, como integrar, né, como conectar os diversos elementos constituintes de um sistema mecatrônico para que a gente tenha a solução final de controle de movimento de corpos. Bom, a gente já tem 3 aulas com estudos sobre esse assunto, né, e da última aula, ou nas 2 últimas, na verdade, a gente começou a analisar algumas topologias que a bibliografia apresenta para a regulação de trajetórias, né, para garantir que um comando de trajetória do cliente, né, sinaliza o que a forma como ele gostaria que o corpo, a carga útil dele se locomovesse. E a gente, então, começou a estudar uma estrutura que garantisse que essa vontade do cliente realmente fosse replicada na ponta de eixo da máquina. Bom, e aí nós analisamos um primeiro controlador, que é um controlador em cascata, né? Vimos como sintonizar os ganhos do compensador, do controlador, para que ele tenha uma determinada banda passante, para que o sistema como um todo, né? O sistema como um todo é pensado entre esses 2 pontos aqui, entre o comando do cliente e a trajetória mecânica na ponta do eixo. Né? Então a gente viu como calcular o ganho do compensador para garantir que comandos do cliente em uma dada frequência sejam efetivamente replicados na saída do sistema, ou na ponta de eixo da máquina. E aí a gente se debruçou em análises críticas, né, à estrutura do controlador. Né, começando então a desenvolver uma capacidade de ver, né, se o controlador envolve coisas incoerentes. E nessa análise a gente viu que existia uma incoerência na forma como o comando de velocidade era criado. Vou até voltar lá aqui no diagrama, e a gente viu que o comando de velocidade aqui estava sendo criado através de uma constante. O comando de velocidade está aqui, ele é igual a uma constante vezes um erro de posição. E na natureza, na verdade, velocidades são a derivada de posições, né? Então a gente propôs reescrever essa malha de controle com a criação de um comando de velocidade que respeitasse a relação dinâmica que esse sinal velocidade tem com a posição. Então, na física, a velocidade é a derivada da posição. E aí a gente reescreveu aquele controlador em cascata, criando o comando de velocidade como sendo a derivada do comando de posição, né? Derivar no domínio da frequência é multiplicar por S, pelo S de Laplace. E vimos que essa alteração, que nos custaria a inserção de 2 linhas de programa, né, no programa de computador, no software do controlador, né, essa criação desse comando desse jeito aqui, custaria 2 linhas de código, né? E com essa alteração simples, sem comprar nada novo
dentre os equipamentos de potência da mecatrônica, a gente conseguiu aumentar a banda passante do sistema. Tá? Então, ficou um convite, né, para que nós pudéssemos, então, usar malhas de controle, né, onde a gente preservasse a coerência física entre os sinais envolvidos na nossa atividade de regulação. Tá? Bom, aí a gente, na aula de ontem, deixa eu ver aqui, isso aqui foi a penúltima aula. Bom, na aula de ontem, pessoal, curioso, eu não estou vendo ela aqui. A gente, então, perdeu a aula de ontem. Não tem problema não. Então, na aula de ontem, a gente abriu esse bloquinho de regulação de velocidade mecânica, né? E vimos com mais riqueza de detalhes como seria a nossa solução mecatrônica. E aí, né, na abertura desse bloquinho, deixa eu ver aqui se ele me sugere uma recuperação de arquivos, que eu possa recuperar o desenho da aula, só para economizar um tempinho. Esse aqui, ó. Não, nesse aqui não. Bom. Então, pessoal, quando a gente ontem, né, fez um detalhamento do regulador de velocidade angular, a gente apresentou a seguinte estrutura. A gente pegou o controlador em cascata, que a gente estava trabalhando. Aqui tem o comando do cliente, no tempo ou na frequência, né, é o mesmo sinal, só muda a forma de representá-lo. Aqui existe uma realimentação para a gente saber o que está realmente acontecendo no eixo mecânico. Pela comparação entre o que o cliente quer e aquilo que realmente está acontecendo no eixo, a gente caracteriza um erro de posição, trata esse erro com um compensador, cria um comando aqui na saída dele. Ao mesmo tempo, né, a gente cria um comando explícito de velocidade mecânica, que é fisicamente coerente com o comando de posição, né? Ou seja, a gente tomou aqui o comando de posição e derivou para ter o comando de velocidade. Né? E aí a gente mostrou aqui os detalhes do sistema para regulação de velocidade mecânica. Então, é um sistema cujo compensador é um PI. Tá? Então, tem um ganho proporcional ao erro de velocidade e um ganho integral a esse erro. Né? E para que a gente garanta, né, para que esse sistema em vermelho aqui garanta que o erro
de velocidade vai ser anulado, que essa é a diretriz de operação do sistema de controle, né? Ele promove o comando que for necessário, comando de atuação que for necessário para que o erro anule. Tá? Ele faz o que for preciso para que esse erro anule. E da teoria de mecânica, né, se você quer anular um erro de velocidade, né, ou seja, a velocidade real não está igual àquela que o cliente está querendo, né, a gente precisa alterar a velocidade ou variar a velocidade no tempo. Quem que promove variação de velocidade no tempo, né, o que você precisa ter no eixo para ter variação de velocidade no tempo? Aceleração angular. Agora, como que a máquina atua para que se tenha aceleração angular? Através de torque eletromagnético. É o que a segunda lei de Newton nos garante, né? A aceleração angular é 1 sobre J vezes a somatória dos torques. Então, a saída desse regulador vai ser um comando de torque. Vai criar o comando de torque que for necessário até que a gente consiga fazer com que esse erro de velocidade seja zero. Tá? Na hora que o erro for zero, a saída do proporcional vai ser um comando também de torque de 0 Nm, e quando o erro é nulo e ele é aplicado na saída de um integrador, o que acontece com a saída daquele integrador? Ele não se anula, né? O integrador ele retém na sua saída o histórico de toda a integração que ele fez para trás. Então, aqui no tempo, né, na hora que o erro for nulo, você vai ter um sinal, um nível certo de torque que garante que a velocidade do eixo está igual àquela que o cliente gostaria. Tá? E aí ele vai manter esse nível de torque até acontecer alguma outra coisa, né, ou mudar o comando de trajetória do cliente, ou entrar carga, ou a carga variar. E aí ele vai calcular um novo nível de torque, né, até o erro se anular novamente. Ele trabalha para isso. Tá? Bom, e aí, pessoal, esse comando de torque ele vai ser passado para o regulador de torque eletromagnético, é um dos elementos constituintes do nosso sistema mecatrônico. Esse regulador de torque eletromagnético, então, vai garantir que o torque desejado pelo regulador de velocidade efetivamente apareça na ponta de eixo da máquina, né? E aí a ponta de eixo da máquina vai ter a sua dinâmica regida pela segunda lei de Newton. Somatória dos torques vai dar o torque de aceleração, que é J vezes a aceleração angular. Você divide isso pelo momento de inércia, e aí você vai ter a própria aceleração. Integramos a aceleração, a gente vai ter a velocidade, e aí a gente integra a velocidade para ter a posição angular. Né? Essa posição e essa velocidade são realimentados aqui no início da malha de controle pelo sistema de instrumentação, em que a velocidade é a posição. Tá? Bom, a gente mostrou na aula de ontem, né, que essa estrutura, né, do jeito que ela está apresentada, ela promove a síntese do comando de torque aqui através de sinais de 3 compensadores: o Kp ômega, o proporcional de velocidade, o Ki ômega, que é o integral de velocidade, e o Kp θ, que é o proporcional de posição. Só que esses compensadores atuam em mais do que um estado físico. Então a gente ontem escreveu aqui, ó, a estrutura do comando de torque, né, e o resultado foi o seguinte: ó, o comando de torque é a soma desses 2 comandos. Esse aqui de cima, ó, vai ser o Kp θ vezes o erro de velocidade, desculpa, o Kp ômega
vezes o erro de velocidade. O segundo aqui, ó, vai ser o K e ômega vezes a integral do erro de velocidade. Na verdade aqui, ó, só um minutinho. É esse sinal aqui menos a velocidade, tá? Deixa eu só fazer uma errata aqui no modelinho. Só um minuto, por favor. Bom, onde o sinal desse ramo, aqui, ó, vai ser igual a essa soma aqui, tá? Então, a gente vai ter o comando de velocidade, que é esse aqui, mais esse sinal aqui, ó. Kpθ vezes o erro de posição. Tá? Então, essa soma em colchetes, aqui, é esse sinal desse ramo. Né? Aí nós vamos subtrair do sinal de velocidade angular do eixo. Produzindo, então, o erro de velocidade mecânica, né? Que está multiplicado, então, por Kp ômega para produzir a primeira parcela do comando de torque, que é o que está nesse ramo. A segunda parcela do comando de torque está nesse ramo aqui, tá? E ela vai ser sintetizada por K ômega vezes 1 sobre S vezes o sinal desse ramo aqui, ó, que a gente acabou de calcular e é igual a esse termo aqui, ó. Ok? Então, vou só replicá-lo aqui do lado. Bom, esse comando de torque, pessoal, ele pode ser representado explicitando-se os compensadores que atuam sobre cada uma das trajetórias mecânicas. Então, vou reescrever esses termos aqui, destacando quem atua sobre o erro de velocidade mecânica, quem atua sobre o erro de posição, tá? Para a gente conseguir saber qual deles a gente precisaria alterar caso a gente não esteja satisfeito com o desempenho do sistema no rastreamento de alguma trajetória específica. Ok? Então, a gente vai desenvolver, né, um esforço algébrico separando termos aqui dessa expressão para destacar a atuação de cada compensador sobre, sobre trajetórias mecânicas específicas. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, você tem o comando de velocidade menos a velocidade mecânica. Né? Isso tudo multiplicado por Kp ômega. Então, vamos destacar esse primeiro termo. Ó. Depois, nós teremos aqui, ó, Kp ômega vezes Kpθ vezes o erro de posição.
Aqui na segunda parcela, a gente tem K ômega sobre S vezes o erro de velocidade, ó, ômega mec de referência menos o ômega mec do eixo. E por último, né, esse K ômega sobre S vezes Kp θ vezes o erro de posição. Ok? Bom, então, o que a gente observa aqui, pessoal? Que a gente tem mais do que um compensador. Você tem um mesmo compensador atuando em mais do que um estado físico, tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem a integral do erro de velocidade. Integrar o erro de velocidade é a mesma coisa que produzir o erro de posição. Tá? Então, aqui o compensador K ômega está atuando sobre o erro de posição. Mas nós já temos aqui o Kp θ e o Kp ômega também atuando no erro de posição. Tá? Então, esses compensadores, eles podem criar comandos concorrentes. Observa que aqui nós estamos somando 4 parcelas que, ao final, reproduzem um comando de torque. Então, cada parcela por si, cada uma das 4 é um comando de torque. Tá? E aqui, ó, a gente pode, em algum momento, né, ter esses dois compensadores aqui produzindo um comando de torque positivo, por exemplo, enquanto esse aqui está produzindo um comando de torque negativo. Tá? Então, a gente tem, né, um nítido indicativo de que o desempenho dinâmico do sistema seria piorado. Né? Parte do sistema de controle está tentando fazer uma coisa, enquanto a outra parte está tentando fazer outra. Né? Não vale a pena termos mais do que um compensador atuando sobre cada estado físico. Tá? Então, a gente propôs aqui uma outra estrutura de controle onde a gente tivesse um compensador atuando sobre cada estado físico específico. Tá? Então, a gente aproveitou do conhecimento desse controlador em cascata, né, e a gente separou aqui, né, os termos que atuam sobre estados físicos distintos. Aqui a gente tem o proporcional de velocidade atuando no sinal de velocidade. Aqui a gente tem o proporcional de velocidade vezes o proporcional de posição mais o integral, o ganho integral de velocidade, atuando sobre o erro de posição. São esses dois termos aqui, ó, esse mais esse, né? Então, só coloquei o erro de posição em evidência e somei os outros dois termos, esse aqui com esse, que é o que está aqui, ó. E por último, essa parcela, essa quarta parcela, né, que conota uma atuação sobre o erro de integral de posição. Tá? Então, a gente propôs, com essa estrutura, né, apresentar uma nova lei de controle, onde a gente não tivesse um mesmo compensador atuando em mais do que um, ou na regulação de mais do que um estado físico. Né? Na forma que está agora, olha para você ver, o Kp θ, ele atua na regulação de posição, né? E ele também atua na regulação do erro de velocidade. Tá? Às vezes você está satisfeito com a regulação que você já encontrou para o erro de posição, né?
mas aí você não está satisfeito ainda com a regulação do erro de velocidade. Aí você mexe no Kp ômega, acerta a regulação aqui do sinal de velocidade, mas perde a regulação que já estava boa para o erro de posição. Tá vendo? E aí a tarefa de sintonia dos ganhos fica muito penosa, muito complexa. Tá? Então a gente vai buscar ter um único compensador associado a cada estado físico. Tá? Então a gente vai propor aqui uma malha de controle onde a gente tenha um compensador associado ao erro de velocidade e a gente vai chamar ele de BA. Tá? BA por quê? Porque ele produz um comando de torque associado a um erro de velocidade. Né? Então, na natureza, existe sistemas análogos a esse, né? A atuação desse compensador, que são os sistemas viscosos, né? Como a água. Né? Na piscina, por exemplo, quanto mais rápido você tenta se deslocar contra a água da piscina, maior a força resistente da força da piscina. Né? Ou seja, quanto maior a diferença de velocidade entre o seu corpo e a água, maior é a força resistente da piscina, né? Ou da água. Né? E esse é só um exemplo de um cenário onde isso se aplica, e com outros fluidos isso também é válido. Né? Quanto maior for a diferença de velocidade entre um corpo que se desloca num fluido com relação à velocidade do próprio fluido, maior é a força resistente ou torque resistente do fluido. Tá? Então, um elemento de controle que cria um comando de torque a partir de um erro de velocidade, ele faz, às vezes, né, ele é análogo a um sistema de atrito viscoso mecânico. Tá? Aqui, pessoal, a gente vai ter um segundo comando de torque, né, que é criado a partir de um erro de posição. Então, a gente vai designar um único compensador para atuar sobre esse erro de posição, e ele vai fazer, às vezes, de uma mola virtual. Tá? Então, ele cria torque, né, esse comando de torque aqui, ele é criado pela soma de parcelas, que são torques também. Então, ele cria um comando de torque pela diferença de posição angular aqui, entre o valor desejado e o valor real. Quem que faz isso na mecânica? Né? Cria torques ou forças a partir de um erro de posição, né? As molas. Então, esse compensador aqui, que vai atuar sobre o erro de posição, ele faz, às vezes, de uma mola virtual. Né? E, por último, a gente vai ter aqui um compensador dedicado à regulação do erro de integral de posição. Tá? Não há um análogo na mecânica a integral de posição, um sinal físico, inclusive, né, de integral de posição. Só que para nós aqui, fazer, né, a regulação desse sinal é vantajoso, porque para sinais de baixa frequência, ou seja, quando o S for pequeno, a gente vai ter um comando de torque muito grande. Então, essa parcela, esse compensador, não vai permitir que a gente tenha erros de rastreamento de posição de baixa frequência. Tá? Ele vai criar comandos de torque altíssimos para garantir que a gente anule o erro de rastreamento de posição em baixa frequência. Então, mesmo embora não tenha um análogo mecânico, né, a esse elemento de controle, ainda assim é vantajoso ter esse elemento matemático presente na nossa estrutura de controle. Bom, com isso então, pessoal, a gente pode redesenhar, né, o nosso controlador e caracterizar o controlador por realimentação de estados. É o nome do controlador que incorpora essa estrutura que a gente acabou de desenhar em azul.
Então, o controlador teria essa estrutura aqui, ó. Aqui é a primeira parcela, né, que está criando um comando de torque a partir do erro de velocidade mecânica. A gente teria uma segunda parcela do comando de torque, criada pela regulação do erro de posição, que é essa aqui, e uma terceira parcela do comando de torque, criada pela regulação do erro de integral de posição. Que é essa aqui, ó. Então, a soma das saídas dos três reguladores vai produzir o comando total de torque eletromagnético. Tá? E com isso a gente então consegue, né, uma estrutura onde você tem compensadores distintos, né, o BA, o KA e o KIA, que podem atuar sobre sinais de trajetória de frequências distintas, né? A gente pode então pensar, pessoal, que esse sistema de controle é análogo a um conjunto mecânico que tenha essa estrutura aqui, ó. Então, é como se a gente tivesse aqui um eixo mecânico virtual que se movesse no espaço com as trajetórias que o cliente deseja, tá? Então, ele se desloca exatamente com a posição de referência do cliente, consequentemente com a velocidade mecânica de referência do cliente e com a aceleração angular de referência do cliente, tá? E existe o eixo mecânico físico real, tá? Esse eixo virtual aqui, que é o azul, é só uma ferramenta de análise, ok? Está só fazendo um análogo mecânico ao nosso sistema de controle para a gente aproveitar tudo que a gente sabe de mecânica aqui nesse estudo, tá? Então aqui a gente está com o eixo mecânico real, com o rotor da máquina, e esse eixo mecânico real, ele se desloca aqui com as trajetórias mecânicas associadas a ele, né? Então ele se desloca aqui com a velocidade angular θ da nossa malha de controle, com a velocidade angular ômega e com a aceleração angular alfa. Aqui. Bom, então o nosso controlador, né, implementado dessa maneira, chamado controlador por realimentação de estados, né, ele opera similar ou análogo a esse conjunto mecânico que eu desenhei. E nessa analogia,
o compensador proporcional aplicado ao erro de posição faz, às vezes, de uma mola de torção. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, uma mola de torção entre o eixo virtual e o eixo físico real. Tá? Então, toda vez que houver um erro de posição angular, né, a posição de referência não estiver igual à posição angular real do eixo, vai haver um torque implementado por essa mola virtual, exatamente como acontece aqui na malha de controle. Tá? Então, vai ser uma parcela de torque, digamos aqui, um TE1, primeira parcela de torque. Tá? Da mesma forma, pessoal, aqui, ó, quando houver um erro de velocidade mecânica, né, esse erro multiplicado pelo BA vai produzir uma segunda parcela, um segundo comando de torque, TE2. Tá? Tal como acontece em fluidos, em sistemas fluidos. Né? E qual que seria um análogo mecânico adequado para representar esse controlador? Né? Então, é como se a gente tivesse aqui uma transmissão hidráulica, né, que fosse implementada assim, ó, a gente poderia ter uma aleta aqui, azul, que gira, né, solidária com o eixo mecânico virtual, com o eixo azul, né, uma aleta que gira solidária ao eixo mecânico real, que é o vermelho. Tá? E uma terceira aleta aqui que gira com o eixo mecânico virtual, também azul. Tá? Então, aletas azuis giram aqui com o eixo azul e a aleta vermelha gira com o eixo vermelho. Tá? E essas aletas, elas poderiam estar contidas, né, no encapsulamento de uma transmissão hidráulica. Tá? Então, você pode ter aqui um encapsulamento, né, em volta desse conjunto. E você pode carregar o vão entre essas aletas, né, com um fluido qualquer. Tá? Digamos então que você tem um fluido carregado aqui, nessa região aqui entre elas, ó, na primeira camada, na primeira câmara, entre a aleta azul e a vermelha, e o mesmo fluido entre a aleta azul e a próxima aleta vermelha, desculpa, a aleta vermelha e a próxima azul, tá? E aí você pode ter esse sistema conectado a um reservatório de fluido, igual a gente tem, né, nos sistemas hidráulicos, né? E o óleo ele pode entrar ou sair por aqui, né? E você vai ter uma força resistente a essa movimentação do óleo, de acordo com as propriedades do próprio óleo, ou de acordo também, né, com a impedância hidráulica do sistema, né, a bitola de tubos, a abertura de válvulas, tá bom? Então seria essa o nosso análogo. E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? O efeito conjunto de todos esses parâmetros, né, vai configurar aqui o atrito viscoso do nosso fluido. Tá? Então, ele vai apresentar, né, uma impedância aqui, né, mecânica
correlata a esse atrito viscoso, né? E toda vez que houver diferença de velocidade, igual a gente está pontuando aqui, ó, um erro de velocidade mecânica, a gente vai observar torque produzido por essa transmissão hidráulica que a gente vai, que é análoga ao controlador que a gente acabou de desenhar, tá? Então, por exemplo, né, se nós tivéssemos em um determinado instante a velocidade mecânica de referência igual a 3.600 RPM, né? Então, a velocidade mecânica de referência é a velocidade do eixo azul, consequentemente, é a velocidade velocidade angular das palhetas azuis aqui, né? Fosse 3.600 RPM. E a velocidade mecânica real do eixo, que é o eixo vermelho do nosso análogo mecânico, fosse de 3.590 RPM. Né? Então, o eixo aqui está rotacionando e, consequentemente, essa palheta aqui a 3.590 RPM. Né? Então, essa palheta aqui, ó, né, da nossa transmissão hidráulica, até colocar aqui na mesma cor, a 3.600 RPM, ela está mais rápida do que a palheta vermelha. Então, a gente vai comprimir o óleo entre a palheta azul e a vermelha, que está aqui, e ele vai ser expulso aqui, voltando para o reservatório de óleo constituinte do sistema hidráulico. Né? E enquanto a gente está fazendo essa compressão, né, muitas vezes o fluido ele é incompressível, a gente vai observar uma força mecânica atuando sobre a palheta vermelha, aqui, ó, com esse sentido, consequentemente produzindo torque nesse sentido aqui, ó, de rotação, tá? Que é o que a gente observa aqui com o nosso compensador, né? O erro de velocidade aqui ficou positivo, igual nesse caso, aqui a gente colocou um erro de 10 RPM positivo. O comando de torque também vai ser positivo, vai ser um BA, que é positivo, vezes esse erro de mais 10 RPM, né? Que é o que está acontecendo aqui. Por outro lado, né, se a gente tivesse a nossa velocidade mecânica agora maior do que o comando, ou seja, o comando está em 3.600 RPM, digamos que a gente tem uma velocidade mecânica agora de 3.610. Então, a gente está com um erro de menos 10 RPM. Né? Então, o nosso torque seria um torque o torque aqui na saída do compensador seria negativo, né? Seria BA vezes menos 10 RPM, tá? Nesse caso aqui, ó, olhando o análogo mecânico, isso também se verifica, né? Então, se a gente tivesse agora o nosso sistema vermelho, que é o sistema físico real, a 3.610 RPM, né? Enquanto o sistema azul, que é o sistema virtual, tivesse a 3.600, o que a gente observaria? Né? Que agora, na segunda câmara da nossa transmissão hidráulica, tá? A gente teria, aqui ó, nessa segunda câmara, a gente teria a palheta vermelha, aqui ó, comprimindo o fluido contra a palheta azul, porque a palheta vermelha está mais rápida do que essa próxima palheta azul, né? Então o fluido seria expulso, né, também aqui dessa segunda câmara, só que ao ser expulso ele ia imprimir uma força restritiva aqui, ó, ao nosso eixo mecânico vermelho, que é o eixo real. Então você observaria uma força para cá, ó, promovendo também um torque em sentido oposto ao que a gente avaliou quando o erro de velocidade era positivo.
Tá? Então, esse análogo mecânico, ele descreve bem aquilo que seria feito pelo nosso compensador. Então, é como se o nosso compensador, BA, né, representasse o atrito viscoso do fluido em uma transmissão hidráulica. É um atrito viscoso virtual, onde nós podemos escolher qual é o coeficiente de atrito viscoso do circuito hidráulico associado a ele. Né? Isso aqui é uma variável em um programa de computador. Tá? Então, é como se o nosso sistema estivesse emulando essa transmissão hidráulica aqui com um coeficiente de atrito viscoso que nós escolhemos. Tá? Bom, e essa analogia a algo mecânico, ela é saudável porque ela nos mostra sobre qual dos três compensadores a gente deve atuar de acordo com um determinado comportamento que a gente observe no eixo mecânico. Tá? Então, por exemplo, se variações de velocidade, né? Vamos que a gente coloque aqui uma caracterização do nosso sistema no tempo, né? E em um determinado instante a gente tenha a nossa velocidade de referência com essa forma de onda, e ela fez uma transição em rampa e passa a ter esse novo patamar em regime permanente, tá? Velocidade mecânica de referência, aqui. Aí digamos que o nosso sistema estivesse rastreando bem, a nossa velocidade mecânica real na ponta de eixo estivesse bacana, rastreando bem antes do transitório, só que aí começa o transitório, né? Ele vai até acompanhando bem, só que depois oscila muito, até conseguir rastrear aqui o comando de velocidade, que é o sinal azul. Tá? Aqui está a velocidade mecânica real. Tá? Bom, se esse sinal de velocidade, né, oscilante, nos sugere que o sistema está pouco amortecido. Né? Você pode até fazer um análogo a um carro, né? Quando a suspensão do carro possui um bom amortecimento, né? A suspensão ela tem a mola e o amortecedor, igualzinho no nosso caso aqui, ó. Tem mola e tem amortecedor. Né? A mola absorve a energia quando você passa por uma irregularidade na pista, e o amortecedor dissipa a energia potencial elástica que a mola adquiriu quando ela se deformou, para que essa energia não seja devolvida para a cabine e para o conjunto mecânico do carro. Né? E você não ficar dirigindo com o carro quicando 2 horas depois que você passou de um quebra-mola, por exemplo. Não é? Então, o amortecedor, né, quando ele é bom, ele é competente, ele vai fazer isso. Você vai, né, conseguir dissipar a energia de oscilações para o ambiente. Então, se as nossas respostas que eu estou marcando aqui, a variações de comandos apresentarem um comportamento oscilante, ainda mais em alta frequência, tá? Sugere-se fortemente que a gente precisa amortecer o sistema, ele está subamortecido. Né? E aí, em qual dos 3 ganhos que a gente vai trabalhar, né? Ou qual dos 3 ganhos a gente vai alterar para conseguir melhorar o amortecimento? Né? Aí agora esse análogo mecânico nos ajuda. Se você olhar o análogo mecânico, você vai ver o seguinte: opa, quem faz as vezes de um sistema viscoso virtual, que é quem amortece, né, é o BA. Logo, sugere-se que se eu aumentar, né, o tamanho do BA, o valor do BA, eu vou conseguir inibir esse amortecimento nos próximos eventos de transitório
que o sistema possuir. Né? Você vai ter um próximo transitório, você mexeu no BA e acertou a sintonia, potencialmente ele vai seguir aqui sem oscilação. Tá? Então, esse análogo mecânico é útil nesse sentido. Ok? Bom, então, a gente aqui conseguiu entender, né, um pouco melhor a estrutura do controlador, né, não está mais contido no mundo puramente matemático, né? Tem um controle, é assim porque e vamos fazer cálculos com ele, né, para conseguir sintonizar compensadores e ajustar parâmetros de resposta, né? A gente está agora com um acréscimo de conhecimento, né, por esse análogo físico que a gente vai usar, né, nos nossos sistemas mecatrônicos. E agora, então, eu gostaria de fazer com vocês, né, para complementar esse conhecimento, gostaria de fazer com vocês o projeto de sintonia dos ganhos dos compensadores, ou seja, como encontrar valores adequados para o BA, para o KA e para o KIA. E aí, o cálculo desses valores adequados passa inicialmente pela resposta à seguinte pergunta: o que é adequado? Né? Qual é o comportamento adequado em um sistema de controle? Né? Bom, as equipes de controle definem, né, que um sistema de controle vai ter um comportamento adequado se ele atingir ou se ele conseguir atender a 3 premissas. Nós vamos pontuar aqui. Então, o nosso sistema de controle ele vai ter que atender a 3 premissas. A primeira delas é chamada de rastreamento de trajetória. Ele tem que ser capaz de promover o rastreamento de trajetória. A segunda premissa é chamada de rejeição de carga. E a terceira é chamada de robustez, no sentido de controle. Tá? Então, o nosso sistema ele vai ter que atender simultaneamente a essas 3 premissas. Então, a gente vai propor aqui um projeto, né, uma forma de se calcular os ganhos dos compensadores para conseguir atender simultaneamente essas 3 premissas. Bom, então, na nossa metodologia de projeto, né, a gente vai inicialmente calcular o BA, o KA e o KIA para que o sistema seja capaz de rastrear trajetória. Né? Com esses 3 valores calculados, a gente vai ver se eles são adequados para que o sistema promova a rejeição de carga. E caso não seja, a gente vai processar uma nova rodada de cálculos e achar novos valores de BA, KA e KIA que agora sejam simultaneamente adequados tanto para rastrear a trajetória quanto para rejeitar a carga. E por último, a gente vai pegar os valores de BA, KA e KIA, que atendem às 2 primeiras premissas, conferir
se eles levam ao atendimento da terceira premissa, e caso não leve, a gente vai fazer uma nova rodada de cálculos, né, ou de sintonia desses parâmetros, para encontrar um novo conjunto de valores para eles, que atenda simultaneamente o rastreamento de trajetória, a rejeição de carga e a robustez. Então, essa vai ser a nossa linha de projeto. Tá? E projeto é assim mesmo, ele é recursivo. Você calcula alguns parâmetros, confere se ele atende às premissas, quando não atende, você volta lá no início, calcula os parâmetros de novo para que possa atender. Tá? Então, vai e volta diversas vezes até a gente conseguir ter o projeto adequado, né, e atendendo a todas as condições de contorno que ele possui. Ok? Bom, essa última explicação, ela remete, né, à estratégia de projeto. Como que a gente vai fazer o projeto? Né? Agora, convém também que a gente saiba o sentido físico de cada uma destas premissas. O que é rastrear trajetória? Vamos começar por ela aqui. Bom, rastrear a trajetória, pessoal, significa que o sistema consegue replicar, né, na sua saída os comandos de trajetória que o cliente impõe à sua entrada. Então, o cliente vai impor seus comandos de trajetória na entrada do sistema. Posição, I/O velocidade, I/O aceleração. Eu falo I/O porque pode ser um ou mais de um comando desse aqui, tá? Eles são dinamicamente acoplados. Então, se você rastrear um deles, automaticamente os outros dois estão sendo rastreados também, tá? E o nosso servosistema, ou o nosso sistema mecatrônico, né, quando ele opera e atende ao critério opera atendendo ao critério de rastreamento de trajetória, o comando que o cliente impõe na entrada dele, efetivamente vai ser verificado aqui na saída. Tá? E essa premissa, né, ela é observada quando a gente observa que um dado sinal do cliente digamos que esse aqui seja o comando do cliente, ó. Ele efetivamente vai aparecer na saída com a mesma amplitude, com baixíssimo defasamento. Tá? Inclusive, o baixo, né, vai depender do que o processo do cliente aceita. Tá? Mas é fato
que a gente precisa garantir que a amplitude ou as amplitudes, né, dos comandos do cliente, que são sinais vermelhos, sejam iguais às amplitudes dos sinais que vão aparecer na ponta de eixo. Certo? Então, quando isso for verificado, né, e o sistema estiver sem carga mecânica no eixo, tá? Inclusive até convém a gente destacar esse ponto aqui, quando a gente faz, né, o projeto de sintonia para rastreamento de trajetória, a gente está assumindo inicialmente que não há carga mecânica no eixo, tá bom? Então, nessa condição, ainda sem carga, depois nós vamos chegar no segundo critério, a gente vai considerar a presença de carga no eixo. Então, ainda sem carga mecânica, 0 newton-metros, tá? Nós teremos rastreamento de trajetória quando a amplitude de um determinado sinal na entrada do sistema for verificada no sinal da saída. Tá? Bom, a gente pode, então, calcular os ganhos aqui dos compensadores nessa condição, tá? Para garantir, né, que o sistema tem uma resposta ao impulso que promova esse efeito que a gente desenhou aqui embaixo, né? Mesma amplitude entre os sinais de entrada e saída, tá bom? Só que o projeto da resposta ao impulso, né, ele envolve a descrição do sistema por uma integral de convolução, né? Então, num sistema linear invariante no tempo, né, a resposta ou a saída do sistema vai ser dada pela convolução entre o sinal de entrada com a resposta ao impulso. E essa resposta ao impulso, ela é dependente dos nossos ganhos. Tá? Só que o levantamento da resposta ao impulso, né, e o tratamento dessa resposta como uma convolução é muito mais difícil do que aquele que a gente teria caso os sinais e o sistema envolvidos fossem representados no domínio da frequência. Então, se a gente aplicar a transformada de Laplace aos sinais envolvidos, tipo o sinal de saída, o sinal de entrada e a resposta ao impulso, a gente pode descrever o sistema como sendo modelado pela sua função de transferência, e a resposta dele vai ser o produto do sinal de entrada pela função de transferência. Produto, não mais a convolução. Ou seja, aqui embaixo a gente tem uma tratativa matemática, né, um esforço de modelagem muito mais simples do que trabalhando com esses sinais no domínio do tempo. Tá? Bom, no domínio da frequência, pessoal, o que a gente sabe, né, aqui da representação de sinais, né? Que quando você fala sobre um ômega MEC, ou sinal de saída, em uma dada frequência S, tá? Você escolhe uma frequência S qualquer, você produz um número complexo cuja amplitude é igual à amplitude de da amplitude da cossenoide daquela frequência S, e cujo ângulo é igual ao defasamento angular aqui da cossenoide naquela frequência S, que vai ter que se somar com outras cossenoides para reproduzir o sinal original, que é esse aqui, ó. Tá? Então, quando você representa um sinal no domínio da frequência, você cria números complexos que retêm no seu módulo e no seu ângulo a informação de amplitude e defasamento angular
da cossenoide daquela frequência que tem que ser somada com outras para reproduzir o sinal no tempo, o sinal original no tempo, tá? Então, isso é válido aqui para o nosso sinal de saída, para o nosso sinal de entrada, tá? Então, vou colocar aqui a amplitude do sinal de saída. Aqui a amplitude do sinal de entrada com o defasamento angular que a sua cossenoide possui, tá? Vou colocar aqui φ do sinal de entrada. O defasamento angular do de saída vai ser esse aqui, tá? E né, esse número complexo aqui correlato à representação da velocidade mecânica de entrada no domínio da frequência, ele vai ser multiplicado por um outro número complexo que é a nossa função de transferência. Tá? Então, se o sistema for rastrear a trajetória, né, a gente quer que essas amplitudes aqui sejam iguais. Ou seja, o que foi imposto como amplitude de sinal de entrada, igual a esse vermelho aqui, tem que aparecer na amplitude do sinal de saída, que é esse sinal azul aqui. Tá? Bom, entendendo os sinais, né, como tendo a sua amplitude e o seu defasamento angular contidos nesses números complexos, a gente vai ver o seguinte, que para a amplitude do sinal de saída ser igual à amplitude do sinal de entrada em uma dada frequência, significa o quê? Que esse número complexo aqui, que é o valor da função de transferência em uma dada frequência, ele vai ter que ter módulo unitário. Né? Por quê? Aqui a gente está multiplicando dois complexos. Então, o módulo do resultado é igual à multiplicação do módulo dos dois complexos. Se eu quero que o módulo do resultado seja igual ao módulo do sinal de entrada, significa que o módulo desse outro complexo tem que ser 1. Ok? Então, para que a gente seja apto a rastrear a trajetória, a função de transferência do sistema, né, ela vai ter que apresentar ganho unitário para qualquer um dos comandos de entrada que o cliente queira impor ao nosso conjunto mecatrônico. Tá? Então, vai ser dessa maneira que a gente vai conseguir atender ao rastreamento de trajetória. Ok? Bom, o nosso sistema, pessoal, agora então a gente vai representar o sistema no domínio da frequência, né? E vai ver então o que a gente tem que fazer com os ganhos, quais os valores que eles têm que ter, para que a gente consiga garantir resposta com ganho unitário pelo sistema para todas as cossenoides que o cliente queira impor à entrada da planta, ou à entrada do nosso sistema mecatrônico. Né? Então, para a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter que levantar, né, a função de transferência como função dos parâmetros e ver o que a gente tem que fazer com eles para garantir o ganho unitário na faixa de frequências que o cliente precisa. Então, para levantar essa função de transferência, convém que a gente desenhe aqui, né, o sistema completo, né? Esse desenho ele vai ser uma réplica desse desenho aqui com a continuidade do conjunto mecatrônico. Então, aqui nós vamos colocar todos os elementos integrados, tá bom? Então, eu vou repetir esse desenho ali embaixo.
para a gente começar a fazer o desenho do sistema mecatrônico inteiro e daí calcular a função de transferência. Então, o nosso controlador por realimentação de estados tem essa estrutura aqui, e para ajudar no projeto, né, eu gostaria de redesenhá-lo, né, explicitando a faixa de frequências onde cada compensador vai dominar o comportamento dinâmico do conjunto, ou seja, onde cada compensador vai produzir a maior parte do sinal de comando de torque. Observa que os três compensadores, cada um deles produz, né, um comando de torque por si. Tá? Porém, esses comandos de torque vão ser brutalmente diferentes de acordo com a faixa de frequências do sinal de entrada. Tá? E aí eu queria redesenhar essa figura, né, esse diagrama de blocos, preservando, né, toda a informação que ele traz, porém deixando mais explícito quem vai dominar o comportamento em cada faixa de frequências. Para isso, então, pessoal, a gente vai observar o seguinte, que na verdade esse compensador, esse controlador do jeito que ele está apresentado ali, ó, é como se fosse um controlador PID, um regulador PID atuando aqui sobre o erro de posição. Tá? Então é como se a gente tivesse aqui, ó, esse erro de posição aplicado à entrada do compensador KA, a derivada dele aplicada na entrada do compensador BA, tá? Observa que aqui a gente tem um erro de posição. Quando você deriva o erro de posição, você tem um erro de velocidade. Olha aqui em cima, o erro de velocidade é exatamente o que é aplicado na entrada do compensador BA, igual a gente fez no novo desenho. E por último, né, se a gente pegar o erro de posição, integrar, aqui, ó, a gente vai ter o sinal de integral de erro de posição. Tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó, nesse ramo, na entrada do compensador KA. Então, o compensador mostrado ali em cima, né, na parte de cima da tela, ele é idêntico a esse aqui que eu estou desenhando agora. O que mostra que o nosso controlador por realimentação de estados, na verdade, é um PID, né,
operando sobre o nosso erro de posição. Aqui, ó, proporcional, compensador que atua sobre promovendo, né, um ganho proporcional ao erro de posição. Esse aqui é o derivativo, então a gente pega o erro, deriva e aplica um ganho, e o de baixo é o integral, P e D. A gente pega o erro, integra e aplica um ganho. Tem aqui um integral, um comando, né, sintetizado a partir da integral do erro de posição, um P e D. Bom, aqui então a gente vai ter um comando de torque eletromagnético. Esse comando vai ser passado ao regulador de torque eletromagnético. Esse regulador de torque ele é composto por um controlador, o conversor eletrônico de potência e a máquina elétrica rotativa. Tá? Então, são malhas mais internas do que essa malha da regulação de trajetória que a gente está trabalhando. Então, são malhas mais rápidas. Sendo malhas mais rápidas, elas são vistas, né, pelas malhas mais externas como sendo malhas de ganho unitário. Tá? E essa estrutura de regulação vai garantir, então, que o comando de torque efetivamente seja sintetizado no eixo mecânico da máquina. Então, aqui já está no conjunto mecânico, né? E a dinâmica desse eixo vai ser regida pela segunda lei de Newton. Então, somatória de torques, aqui eu vou incluir também o torque de atrito viscoso de mancais e rolamentos, vai ser igual ao torque de aceleração, dividir o torque de aceleração, que é o J vezes a aceleração angular. Você dividiu ele pelo J, que é o momento de inércia, você passa a ter a aceleração, você integra a aceleração e consegue então o comando de velocidade. Integra a velocidade e tem um sinal de posição. Tá aqui. Né? E aí a gente vai realimentar o sinal de posição para ter o nosso controle realimentado completo. Tá? O sistema de instrumentação também tem ganho unitário. Então não precisamos representar a dinâmica dele, ele tem que ter ganho unitário para que ele não ofereça informação falsa ao controlador. Tá? Então, ele tem uma banda passante muito mais rápida do que aquelas dos sinais que ele amostra. Tá? Isso é uma premissa que é atendida, né, pela tecnologia construtiva desses sensores. Tá bom? Por isso que eu estou colocando o ramo de alimentação também com ganho unitário. Bom, o que a gente observa aqui, pessoal? Com essa representação do controlador, a gente precisaria, então, levantar a função de transferência, ou descrever como seria o sinal de saída, a posição angular no eixo mecânico, em cada frequência, de acordo com o comando que o cliente impõe na entrada da planta não, né, do sistema mecatrônico. Então, essa relação é chamada de função de transferência, né? A gente gostaria de conhecê-la, né, para que a gente conseguisse, então, escolher os valores de KA, BA e KIA, de tal forma que o sistema conseguisse rastrear a trajetória, ou seja, qualquer comando que o cliente apresentasse na entrada efetivamente fosse sintetizado na saída, com a mesma amplitude. Ou seja, para que o sistema tivesse ganho unitário. Você coloca um sinal aqui na entrada, ele efetivamente é representado na saída, na condição de torque nulo. Ok? Então, nessa etapa do projeto, a gente ainda está assumindo que não existe torque na ponta de eixo. Bom, então vamos levantar essa função de transferência.
é bem tranquila, né? O diagrama é pequeno. Só um complemento aqui. Gostaria de incluir no nosso modelo o torque de atrito viscoso dos rolamentos e mancais. Tá? Bom, então, para poder levantar essa função de transferência entre a posição angular do eixo e o comando de posição, inicialmente a gente vai destacar a função de transferência desse sisteminha realimentado aqui, que é o próprio eixo mecânico, né? Então, da teoria de controle, né, a gente sabe levantar a função de transferência de sistemas que tenham essa estrutura aqui, ó. Aqui você tem um comando qualquer. E aqui você tem um sinal de saída. A relação entre a saída para a entrada vale G sobre 1 mais GH. Tá? Essa forma de levantar a função de transferência convém que ela seja conhecida de cor, tá? De cabeça, porque ajuda muito na fluência dos estudos. Tá? Então, eu sei de cabeça, isso aqui eu não deduzo e me ajuda muito. As mais complicadas eu vou deduzindo a partir dessa. Né? A gente vai deixando o sistema com essa representação e toda hora usando a mesma formulação. Tá? Então, no caso desse sisteminha que a gente marcou aqui, ó, a velocidade mecânica, que é o sinal de saída do sistema, né, com relação ao torque eletromagnético, que é o sinal de entrada, ela vai ser igual, ó, igualzinha a essa formulação aqui, ó. O ganho do ramo direto, que é esse aqui, ó, 1 sobre J vezes 1 sobre S, dividido por 1 mais GH. G é o ganho do ramo direto, de novo é 1 sobre J vezes 1 sobre S. E H é o ganho do ramo de realimentação, que vale B. Está aqui. Né? Então, essa estrutura realimentada possui, né, a seguinte função de transferência. Vou multiplicar por JS em cima e embaixo. Então, em cima vai dar 1, embaixo JS mais B. Tá? Então, a gente vai redesenhar o diagrama de blocos, colocando essa estrutura com essa formulação aqui. O único bloco, né, com essa formulação que a gente acabou de calcular. Então, vai ser isso aqui, ó.
Então, está aqui o controlador por realimentação de estados, o comando de posição, posição realimentada. Aqui o regulador de torque. E aqui o nosso eixo mecânico, né, cuja dinâmica foi expressa aqui, ó. Então, o torque eletromagnético vezes a função de transferência vai dar a velocidade mecânica. Né? Integra a velocidade mecânica. A gente tem a posição angular do eixo. Né? Agora vamos realimentar a posição angular para fechar a malha de controle. Certo? Bom, então agora vamos, né, concluir a modelagem da nossa função de transferência. Tá? Então, essa posição aqui, ó, ela vai ser igual a 1 sobre S vezes 1 sobre JS mais B, vezes o torque eletromagnético, né, que é igual ao comando de torque, que por sua vez é dado por uma soma de 3 termos. Tá? O primeiro deles, aqui embaixo, ó, vai ser KA vezes 1 sobre R, S, vezes o erro de posição. Então, KA vezes 1 sobre S, vezes o erro de posição, que é o comando do cliente menos a posição real do eixo. A segunda parcela dessa soma vai ser igual a KA vezes o erro de posição, que é o comando do cliente menos a posição angular real do eixo. E a terceira parcela vai ser o BA vezes S vezes o erro de posição. Que está aqui, ó. Né? Bom, para levantar a função de transferência, a gente vai rearranjar os termos, né, e colocar no primeiro lado da igualdade todo mundo que multiplica a posição. E no segundo lado da igualdade, todo mundo que multiplica o comando de posição. Então, promovendo essa manipulação algébrica, a gente vai ter o seguinte, ó. Tá? Primeiro eu vou até passar esses termos aqui, ó, o denominador multiplicando para o outro lado, para ajudar. E eu já vou colocar o θ, né, a posição do eixo em evidência, e jogar todo mundo que multiplica θ para o primeiro lado da igualdade. Então, você vai ter S vezes JS mais B, que é essa parcela aqui, mais, né, agora sobrou KA sobre S, vezes menos θ, que quando for para o lado de lá, vai como mais θ. Então, está aqui mais KIA sobre S, e o θ já está aqui em evidência. Né? Agora, ó, KA vezes menos θ vai para o lado de lá como sendo mais KA θ. Então, mais KA vezes θ, o θ já está aqui em evidência. Depois, a última parcela, BA vezes S vezes menos θ, que vai para o lado de lá como sendo BA vezes S vezes mais θ.
né? Então, BA vezes S, vezes o próprio θ, que já está aqui em evidência. Então, estão aqui, né, os primeiros termos. Agora, do segundo lado da igualdade, os termos que multiplicam o comando de posição. Então, a gente tem aqui, ó, KA vezes S, vezes o comando de posição. Vou até deixar o comando de posição em evidência, né, que ele vai aparecer em todas as parcelas. KA sobre S vezes o comando de posição. Aqui, KA vezes o comando de posição. Então, KA vezes o comando de posição que já está aqui em evidência, mais BA vezes S vezes o comando de posição. Vamos colocar aqui, BA vezes S vezes o comando de posição que já está aqui em evidência. Bom, com isso, então, a gente pode concluir, né, a nossa função de transferência. Então, a relação entre a posição angular na ponta de eixo com relação ao comando dela vai ser essa aqui, ó. Que é esse termo, o primeiro que eu escrevi aqui, dividido por esse termo que eu vou jogar para o lado de lá no denominador, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, JS ao quadrado mais, aqui você tem B vezes S e BA vezes S, tá? Então, é B mais BA vezes S mais KA mais KIA sobre S. Tá? Então, aqui a gente tem a função de transferência do sistema, toda ela descrita como função dos ganhos dos compensadores. KIA, KA e BA. Tá? Então, agora a gente vai calcular esses ganhos para que o sistema seja capaz de garantir que a trajetória no eixo de saída seja igual àquela, ou pelo menos a amplitude, né, das cossenoides do sinal de trajetória na saída seja igual à amplitude das cossenoides de comando de trajetória no eixo, ou desculpa, na entrada do sistema. Tá? Bom, está quase acabando o tempo, pessoal, para a gente não ter esse assunto interrompido, porque o projeto agora é longo. Eu vou parar por aqui, eu acho que vai ser melhor em termos didáticos. Tá? E a gente a gente continua o projeto na próxima aula. Então, eu queria abrir a palavra a vocês para dúvidas, para considerações, saber se vocês entenderam. Eu estou à disposição. Por enquanto, eu estou sem dúvida. Beleza. Então tá. Ô, pessoal, então na ausência de quaisquer intervenções que vocês queiram fazer, eu vou encerrar por aqui hoje, né? Queria agradecer a vocês a presença, desejar a vocês uma boa noite, um bom fim de semana, e a gente se vê de novo na quarta-feira com a continuidade desse assunto. Beleza? Até lá, então. Valeu, professor. Até quarta. Falou, até quarta. Falou, boa noite.